Olá, meu nome é Marleane, sou médica cirurgiã com ênfase em parede abdominal e especialista em gestão pública de saúde. Hoje estou aqui a convite da SBH para conversarmos sobre os desafios que envolvem o acesso a recursos para cirurgias de hérnias no SUS. Quando falamos sobre hérnias da parede abdominal, estamos falando da patologia cirúrgica mais prevalente no Brasil e no mundo, logo com um grande potencial de impacto na sustentabilidade do SUS. Dessa forma, sobre ambas as óticas, conseguimos evidenciar o quanto a estruturação da cirurgia da parede abdominal no Brasil merece ser um tema de interesse tanto para cirurgiões como para gestores em saúde. Antes de iniciarmos o assunto sobre como alcançar estes recursos no SUS, gostaria de contextualizar um pouco sobre a ótica dos dois cenários. De um lado, a oferta de recursos inovadores baseados em evidências científicas atuais, e do outro lado, a necessidade de sustentabilidade de um sistema público de saúde. Vamos começar olhando sobre a ótica da cirurgia da parede abdominal no Brasil. Hoje, o SUS é o principal cenário para a realização das cirurgias de hérnias da parede abdominal no país. Porém, como cirurgiões atuantes na parede abdominal, carecemos de uma organização precisa de rede de referência de serviços especializados em cirurgias de hérnias complexas. E mesmo quando possuímos cirurgiões capacitados e com o desejo de estruturar um serviço de parede abdominal no seu hospital, nos deparamos com a dificuldade de acesso a recursos necessários, mesmo já tendo a eficácia comprovada em literatura. Olhando sobre a ótica da gestão pública de saúde, imagine se o SUS absorvesse de forma automática todos os novos recursos técnicos e tecnologias baseados em novas evidências científicas. Seria um sistema insustentável, concordam? Por esse motivo é que existem ferramentas de saúde pública que visam avaliar tecnicamente o impacto, a relevância e a sustentabilidade da incorporação de novas tecnologias e recursos ao SUS. O setor responsável por essa incorporação é o CONITEC, que avalia basicamente critérios de eficácia, segurança, sustentabilidade financeira e relevância epidemiológica ao SUS. O que muitos cirurgiões não sabem é que é sim possível ter acesso a alguns recursos ditos como não disponíveis no SUS. Como exemplo, vamos utilizar a toxina botulínica, recurso que hoje tenho acesso em um ambiente SUS. Irei conversar um pouco sobre como foi a minha experiência no processo de solicitação e de como essas ferramentas podem ser replicadas em qualquer cenário SUS. O primeiro passo foi a abordagem da alta gestão hospitalar. Apresentei ao diretor técnico do hospital a relevância científica e o potencial de melhoria dos resultados pós-operatórios frente à realidade do nosso hospital. Primeiramente, apresentei a literatura médica que justifica o uso da toxina botulínica para o preparo da parede abdominal, realizando também um estudo de quantitativo da fila de procedimentos de hérnias complexas que tínhamos e o nosso tempo de permanência hospitalar, reoperações e complicações voltados para esse tipo de cirurgia complexa. A partir do conhecimento técnico, é necessário abordar as questões financeiras, ou seja, o custo-benefício para a instituição no investimento. O meu primeiro ponto foi a criação de um protocolo de acesso para a indicação da toxina botulínica, com critérios clínicos bem definidos, que garantiam a visão por parte do gestor de que realizaríamos o uso racional do recurso. O segundo ponto foi apresentar soluções para a questão do faturamento hospitalar desse atendimento. Para entendermos um pouquinho sobre as questões que envolvem o faturamento hospitalar desse atendimento, vamos falar um pouco sobre duas ferramentas importantes para o gerenciamento de recurso e o faturamento no SUS. Essas duas ferramentas são o RENAME e a SEGTAP. O RENAME é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, basicamente uma lista de medicamentos padrões do SUS. A tabela SEGTAP é a tabela de faturamento de procedimentos no SUS. Hoje, a toxina botulínica do tipo A está presente no RENAME, porém, para fins de faturamento, a SEGTAP não permite a vinculação do procedimento aplicação de toxina botulínica a CIDs de parede abdominal. Isso porque, quando a toxina foi incorporada ao SUS, foi por meio de uma solicitação para doenças neurológicas. Desta forma, a aplicação de toxina botulínica para a SIGTAP está vinculada a CIDs neurológicos, como por exemplo a paralisia flácida. Ou seja, toda vez que uma unidade hospitalar tentar fazer o faturamento de um atendimento de parede abdominal com o procedimento SIGTAP e aplicação de toxina botulínica, o sistema SUS irá glosar essa conta apresentada. Esse é o motivo pelo qual recebemos negativas quando solicitamos toxina botulínica no SUS para a parede abdominal. Porém, existem soluções que possam garantir o acesso e garantir o faturamento hospitalar, contribuindo com a sustentabilidade da instituição.
Para solucionar esse impasse, é preciso envolver o faturamento hospitalar no nosso processo de solicitação. Para um médico auditor e um faturista hospitalar, é extremamente importante entender como todo o nosso atendimento é feito. Ou seja, tudo aquilo que agrega valor ao paciente e que eu estou ofertando no meu atendimento é passível de ser faturado pelo SUS. Como, por exemplo, a toxina botulínica. Nós realizamos a infusão da toxina botulínica em um ambiente ambulatorial com um médico especialista, cirurgião geral ou cirurgião do aparelho digestivo, e fazemos uma ultrassonografia do abdômen, da parede abdominal, para fazer a infusão entre os folhetos da musculatura. Tudo isso pode ser faturado pelo SUS. Exemplo: atendimento especializado em cirurgia geral ou cirurgia do aparelho digestivo. Ultrassonografia da parede abdominal. Infusão de medicamento ecoguiada, um procedimento de radiologia intervencionista. Temos aqui um atendimento com potencial de faturamento, e isso pode ajudar em muito a sustentabilidade da unidade hospitalar que está investindo na compra da toxina botulínica. E foi assim, nesse conjunto de medidas, que hoje temos acesso à toxina botulínica em um cenário SUS, com uso racional, pautado na literatura médica, melhorando os resultados dos nossos pacientes portadores de hernias complexas da parede abdominal. E muito mais do que isso, vale ressaltar que, além do benefício imediato ao acesso de recurso, utilizando dessas ferramentas, nós estamos gerando indicadores com dados de série histórica, que podem embasar as tratativas de políticas públicas futuras para uma efetiva padronização da toxina botulínica para o uso na parede abdominal. Lembra que um dos critérios da Conitec é a relevância epidemiológica? Quando nós registramos o atendimento com a aplicação de toxina botulínica num CID de parede abdominal, estamos criando uma série histórica que demonstra a demanda epidemiológica de toxina botulínica e hérnias num cenário SUS no Brasil. Como gestora em saúde e defensora do SUS, gostaria de frisar a importância de pensarmos sempre na sustentabilidade do sistema, no uso racional dos nossos recursos, na necessidade de organizarmos os nossos serviços. E também na nossa responsabilidade como cirurgiões, nós somos protagonistas desse sistema. O cenário ideal, que prevê o equilíbrio entre o avanço de recursos e a sustentabilidade do sistema, fortalece a prerrogativa da estruturação de centros de referência para o tratamento de alta complexidade de hérnias da parede abdominal. Essa estruturação pode impactar nos indicadores de complicações e recidivas, organizando não somente as filas, como os recursos disponíveis, fortalecendo o avanço da cirurgia da parede abdominal no Brasil e, principalmente, ofertando ao paciente um resultado de maior qualidade, enaltecendo ainda mais a importância e a relevância do nosso sistema de saúde pública. Espero que esse artigo e esse vídeo contribuam um pouco com o seu serviço, que você consiga o acesso à toxina botulínica aí no seu hospital SUS, e que tenha servido também como um momento de reflexão para pensarmos na sustentabilidade do nosso sistema e na organização do serviço de parede abdominal no Brasil.